Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações da Seminf aqui na capital, Manaus. Secretário, a qualidade do material utilizado para recapeamento do asfalto em toda a cidade é o concreto asfáltico, né? E já foi comprovado que é o melhor material que existe hoje no mercado. Mas existem muitas pesquisas que apontam outros materiais alternativos que poderiam sair bem mais barato para os cofres públicos. A Prefeitura teve essa preocupação em ter acesso a essas pesquisas, a esses materiais que já foram apresentados à sociedade de alguma forma? Então, existem várias universidades pesquisando formas alternativas de pavimento. São alternativas interessantes, são pesquisas extremamente interessantes, executadas por pessoas de altíssima credibilidade. Nós temos na UFAM, nós temos na UEA e fora do estado também. Recentemente, aproximadamente um mês, recebi uma equipe de pesquisadores lá da USP que mostrava também uma nova forma de um pavimento. São trabalhos excelentes. Como eles estão ainda no campo da pesquisa, as pesquisas mostram que eles realmente trariam um grande benefício para a população. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, que essas pesquisas, ela tem que ter um tempo de maturidade para que ele possa comprovadamente ser aplicado, sair da pesquisa e ser aplicado na prática. Por quê? Porque hoje tudo que nós fazemos tem especificações técnicas, termo de referência pelo DENIT. Quando esses pesquisadores vieram de São Paulo para Manaus, depois que eles apresentaram tudo, uma forma fantástica de pavimento, de base, terraplanagem, incrível. Aí os nossos engenheiros perguntaram, ok, mas já tem especificação técnica no DENIT? Quer dizer, o DENIT precisa aprovar esse porque material. Essa especificação técnica, depois que a gente for comprar, tem que ser licitado. E isso tem que estar numa base de materiais, com as especificações técnicas, com tudo certinho. E quem faz isso, quem regulamenta isso hoje é o DENIT. Então, esses pesquisadores disseram que eles estavam ainda com um processo ainda de aprovação dessa técnica no DENIT. Porque hoje o concreto asfáltico que nós estamos aplicando, ele está de acordo com a especificação técnica do próprio DENIT. Esta semana nós recebemos uma fiscalização do TCE e os engenheiros fizeram um corpo de prova no nosso asfalto. E quando romperam esse corpo de prova, tinha que ter uma dureza de no mínimo 350. A dureza aferida foi de 450. Então o nosso asfalto está acima da especificação técnica do próprio DENIT. A qualidade é maior. Maior e também a gente não paga mais caro por isso não. Mas de qualquer forma, essas novas pesquisas, essas novas técnicas, né, elas têm que ter, primeiro, especificações do DENIT. E segundo, escala industrial para que eles possam atender a demanda de uma prefeitura. Então, de repente, é uma técnica excelente, mas que a escala industrial está muito abaixo de uma demanda que uma prefeitura pudesse trazer para eles. Então, esses ajustes que fazem com que uma prefeitura ainda não adote essas novas tecnologias, mas são interessantes, todas elas merecem o nosso respeito, mas tem esses fatores para que eles possam sair realmente do laboratório de pesquisa para chegar até o uso deles para a nossa cidade. Só lembrando que pesquisadores da UFAM desenvolveram aqui um composto que pode substituir a brita, seria a argila calcinada, e que poderia ser fabricada por oleiros, né, lá de Iranduba. Quer dizer, existe já uma cadeia produtiva estudada e, naturalmente, deve estar faltando essas especificações do DENIT, né? Claro que sim. Mas são todas elas muito bem-vindas. A partir do momento que elas esses dois fatores eles são sanados, são vencidos, não há por que não se fazer essa aplicação. Iluminação pública da cidade de Manaus. Vocês também estão trabalhando desenfreadamente em todas as zonas da cidade. A iluminação pública é um grande orgulho nosso da gestão do prefeito Arthur. Mudou a tecnologia? Mudou a gestão. Não mudou a tecnologia, mudou a gestão e isso é importante, porque a gestão ela faz toda a diferença. Porque antes nós tínhamos uma empresa que é a mesma empresa, só que hoje a forma de gerenciar essa empresa é que estamos
proativo, cobrando, fiscalizando, estamos em cima. Nós temos uma diretoria de iluminação pública fantástica, nós temos lá um servidor, o Elânio, ele está iluminando essa cidade inteira, cobrando da cidade, da Manaus Luz, de iluminar a cidade inteira. Para você ter uma ideia, as ruas que serão recapeadas pelo quadrilátero da Copa, pelos 5 lotes, todas elas vão receber uma iluminação à base de vapor metálico, que são aquelas luzes brancas. Hoje, grande parte da cidade de Manaus é iluminada com a base de vapor de sódio, que é uma luz amarelada. Mais quente. Mais quente, que consome mais. A vapor metálico, ela ilumina mais, né? Então, e aquela luz branca. Se hoje forem de novo na Getúlio Vargas, que é um orgulho nosso, que já foi recapeada, sinalizada. Já é possível sentir a diferença. E trocamos a iluminação, é só olhar para cima que vai ver agora uma Getúlio Vargas com uma nova iluminação, que é lá amarelada, agora uma iluminação branca. E assim vai ser nos corredores da Copa. Aí vai ter um plus, vai ter algo a mais na Constantino, na Djalma, no Turismo, lá na Ponta Negra, que a gente vai usar iluminação a LED. Então, as pessoas que moram na cidade de Manaus e o turista, quando chegar na cidade para a Copa, vai ver uma cidade com um pavimento muito bom, né? Realmente com um pavimento de excelente qualidade e uma cidade muito bem iluminada. Agora, secretário, outros bairros da cidade também vão poder ser beneficiados com esse tipo de iluminação? Já está sendo. Essa própria Rua Topázio, que fica lá na Nova Floresta, quando a gente fresou a rua, de imediato a Manaus Luz já fez a troca do vapor de sódio para o vapor metálico. É um equipamento mais caro, né? No início sim, mas olha só, ele traz benefícios, ele ilumina uma área maior e o consumo dele é menor. Então imagina, a mesma coisa a LED. A LED ela tem um custo inicial maior, mas como ela tem um consumo menor, o custo-benefício de médio e longo prazo compensa e você traz um benefício maior para a população. Como a nossa intenção é levar cada vez mais um serviço público de qualidade para as pessoas, então é interessante a gente ter esse custo que é maior no início, mas ao longo do tempo ele acaba sendo menor e um benefício muito maior para a cidade como um todo. Essa troca no tipo de iluminação acompanha o cronograma do recapeamento do asfalto? Acompanha. Nós temos um cronograma e eles têm um projeto que assim que a gente termina o recapeamento, eles entram com a iluminação. Outro exemplo, o Joaquim Nabuco. Quem passa hoje na Joaquim Nabuco, começamos a fresagem. De imediato eles já trocaram a iluminação lá. E assim vai ser a Rua Belém, assim vai ser André Araújo, assim vai ser o professor Newton Lins, assim vai ser os franceses, assim vai ser Efigênio Salles. Todas as ruas que nós estamos recapeando, vai ver a troca de iluminação também. Queria falar um pouco sobre os abrigos para quem usa o transporte coletivo na cidade. Já tem alguns sendo construídos, a ideia é fechar esse semestre com 100 novos abrigos? Nós temos hoje, eu vou separar os abrigos, que vão ser esses 200 novos, desses 200 novos abrigos, 100 para este semestre e mais 100 para o semestre que vem. Desses 100, o SMTU já identificou 33 pontos que nós já fizemos a licitação e já começamos a construção. Então, Manaus vai ter um novo abrigo de ônibus para abrigar as pessoas que vão esperar os ônibus. Além desses abrigos, nós temos aquelas paradas do BRS, que são aquelas paradas que ficam no canteiro central, envelhecidas, metálicas, que caíam, retorcidas, tudo isso vai ser coisa trocado. Muito feia. Já está com o processo de licitatório já concluído e as empresas já começaram as reformas. Por exemplo, quem passa hoje em frente ao Olímpico Clube, ali na Constantino Neri, e por toda a extensão da Constantino e da Torquato, já vê que já começou a reforma daquelas paradas. Então eram paradas feias, sujas, que estavam caindo, poderiam cair em cima da cabeça de alguém. Elas já começaram a reforma, a gente vai fazer 13 esse ano e mais 17 no primeiro semestre do ano que vem. Quem mora lá na Zona Leste, passa pela Grande Circular, na Altar de Mirim, nós passamos por lá recentemente e já está também sendo feita a reforma. Então são 30 ao todo, 13 serão entregues neste semestre e 17 no primeiro semestre do ano que vem. Eu vi já em 2 pontos da cidade aquelas baias, né, que estão sendo construídas para os ônibus, recuo, e que a intenção é aumentar a velocidade média dos ônibus que fazem o transporte coletivo aqui na cidade. São quantas baias previstas para toda a capital? Bom, vamos deixar claro uma coisa. Toda cidade, pelo menos grandes cidades, tem problema no seu sistema viário. A prefeitura, o prefeito Arthur encomendou para o Manaus Trans um projeto para que eles pudessem identificar pontos de melhorias do sistema viário. Então, a gente está trabalhando no curto,
no médio e no longo prazo. No curto prazo foram identificados 20 pontos, 20 baias, onde Manaus Trans entregou para a CEMINF o projeto. Dessas 20 baias, nós já começamos a executar 8. Dessas 8, já entregamos 2. Onde? Ali na João Batista, na Praça Domingos Russo. Ali já tem uma baia pronta. No V8 tem uma já sendo finalizada. Já quase né? finalizada. A outra baia que já está pronta fica lá no Carrefour de Flores, continuando lá pela João Batista. Além dessas 2, nós já temos 5 que começamos já a obra, só estamos esperando a secagem do concreto, porque todo o pavimento das baias são pavimentos rígidos, são concretos usinados com dupla armação de ferro. Então nós temos na André Araújo, próximo ao INSS, nós temos 2 na Efigênio Salles. Uma fica ali próximo ao clube da UAB e a outra fica em frente ali à antiga UTAM. A outra fica na Rua Belém, a outra fica na Praça Nossa Senhora de Nazaré e a outra, que é a sexta, fica lá na Max Teixeira, ali logo depois da entrada do Mundo Novo. Então essas baias já foram aplicadas o pavimento, rígido, só estamos esperando a secagem do concreto, que é a cura. Como o concreto ele tem 30 dias para ser curado, né? Então a gente tem no mínimo 30 dias para entregar essas baias. A baia da Nossa Senhora de Nazaré, ela já está em vias de ser inaugurada, porque já está chegando muito próximo do tempo de término da cura do concreto. Secretário, eu gostaria de falar, antes da gente terminar a nossa entrevista, sobre o ProUrbs, que é um programa que está sendo visto com bastante carinho pelo prefeito de Manaus. Já avançou? Bastante. Nossa, nas 2 últimas gestões não se avançou praticamente nada no ProUrbs. Na gestão do prefeito Arthur, nós já vamos entregar agora, no dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus, 88 unidades habitacionais. Nós tivemos esta semana lá e todo o Jorge Teixeira, ele recebeu esgotamento sanitário. As ruas foram cortadas e vai ser entregue com esgoto, drenagem profunda e pavimento novo. Algumas ruas transversais nós estamos fazendo pavimentação com paver, que são aqueles bloquinhos de concreto intertravados. Então são ruas com inclinação muito alta, para melhor ter atrito para o carro subir, nós, ao invés de colocarmos o asfalto, que é um pavimento flexível, colocamos um paver, que é um pavimento semi-rígido. Então, o Jorge Teixeira 3, o Bairro Novo, Arthur Virgílio, Monte Sião, Valparaíso e João Paulo, todos eles serão contemplados pelo ProUrbs. O ProUrbs, além de unidade habitacional, vai ter creche, estação de tratamento de esgoto, CRAS, CRES. Então, realmente é um programa de urbanização que é o maior da cidade de Manaus e lá vai ter realmente uma melhora do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano Humano, que foi levado lá para o Jorge Teixeira. Secretário Antônio Peixoto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participado mais uma vez do Band Cidade Entrevista. Bom, a gente aqui agradece, em nome da Prefeitura, a oportunidade de trazer realmente essas novidades, essas notícias, esses esclarecimentos para a cidade de Manaus. Então, a vocês da Band, muitíssimo obrigado. Obrigado, boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até semana que vem.